Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente aprendeu sobre motivação. E se, em vez de ficar esperando a mudança acontecer, a gente se tornasse a própria fonte da ação? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Aquele sentimento de paralisia, de ficar esperando uma onda de inspiração para finalmente dar o primeiro passo. Mas e se essa espera for, na verdade, a maior armadilha de todas? E aqui está a ideia central que vamos desvendar hoje. O senso comum diz pra gente esperar a motivação chegar, mas a verdade é exatamente o contrário. A ação não é o resultado da motivação, ela é a causa. Para entender isso a fundo, nossa exploração vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos mergulhar na armadilha da motivação. Depois, vamos desmistificar algumas crenças que nos prendem. A partir daí, a gente vai ver o universo como um espelho, aprender a retornar ao nosso centro e, por fim, descobrir o que significa viver como a fonte. Então, vamos lá. Por que a gente fica preso nesse ciclo de espera? A resposta, por incrível que pareça, está na nossa própria biologia, na forma como o nosso cérebro foi programado para funcionar. Olha só que paradoxo interessante. O cérebro humano é uma máquina de economizar energia. Ele resiste a qualquer coisa nova. Por isso, ele não nos dá a recompensa química, a dopamina, como um adiantamento. Ele só libera a dopamina como um prêmio, um reforço positivo, depois que a gente dá o primeiro passo. E para complicar ainda mais, o cérebro aprende a buscar recompensas fáceis. É aí que entra a dopamina barata das distrações. Sabe, rolar o feed, maratonar uma série, isso cria um ciclo vicioso. Oferece um alívio momentâneo da tensão interna, reforçando a estagnação. A gente se sente bem ali naquele momento, mas na verdade estamos apenas anestesiados. Essa armadilha da motivação é sustentada por alguns mitos bem profundos. Agora, a gente vai desconstruir 3 dessas crenças que nos mantêm presos no modo reativo de viver. O primeiro mito é aquele que a gente já começou a quebrar, a crença de que é preciso sentir vontade para agir. A verdade, na prática, é que a ação, mesmo que pequenininha, mesmo sem vontade nenhuma, é o que gera a motivação. Um gesto mínimo já é suficiente para quebrar a inércia e ligar o sistema de recompensa do cérebro. O segundo mito é a identificação com nossos hábitos. Aquela ideia de, eu sou procrastinador ou eu sou uma pessoa ansiosa. A verdade é que os hábitos são só programas automáticos. A nossa identidade real é a consciência que pode observar esses programas e, a partir daí, escolher desligá-los. Isso nos leva ao mito mais profundo de todos, aquele que realmente muda as regras do jogo. É a ideia de que vivemos num universo que nos julga, que nos dá o que a gente merece com base numa moral. A perspectiva que vamos explorar é bem diferente, a de um campo impessoal, uma realidade que não julga, mas que simplesmente responde à frequência que a gente emite. Essa ideia do universo como um espelho, nossa, ela muda tudo. Porque se a realidade não é um juiz moral, então o que ela é? Bom, segundo essa perspectiva, ela é um sistema de reflexo, um espelho perfeito da nossa própria frequência interna. Esse conceito é fundamental. Pense no campo impessoal como se fosse a gravidade. A gravidade não decide se alguém merece ou não cair. Ela simplesmente opera com base em leis físicas. Esse campo é igual. Ele não responde a súplicas ou a mérito moral. Ele simplesmente organiza a realidade ao redor da frequência vibracional que a gente sustenta. E este loop da sustentação mostra como isso funciona na prática. Olha só, tudo começa com o estado interno, a nossa vibração. Isso gera nossos padrões de percepção e comportamento. Esses padrões levam a consequências no mundo externo. E essas consequências, por sua vez, servem de reforço, confirmando nosso estado inicial. O ciclo se fecha. Percebe? A realidade não cria o nosso estado, ela apenas o confirma. Se a realidade é um espelho que reflete nosso estado interno, a conclusão é bem lógica, né? A única maneira de mudar o reflexo é mudando a imagem original. E para fazer isso, é preciso retornar ao centro, à fonte da nossa própria vibração. Mas esse retorno ao centro é dificultado pelo que podemos chamar de arquitetura do ruído. É um conjunto de forças, tanto externas quanto internas, estresse constante, as distrações de dopamina barata, medos fabricados, culpa e uma sobrecarga de informação. Tudo isso nos mantém na periferia da nossa consciência, sempre reagindo, sempre desconectados da nossa verdadeira autoridade interna. O antídoto para todo esse ruído é o que se chama de estado anterior ao pensamento. E não, isso não é nada místico. É simplesmente aquele espaço
de silêncio antes da mente começar a tagarelar, sabe? Aquela calma que a gente sente logo ao acordar, antes das preocupações do dia invadirem. É nesse silêncio que a nossa autoridade interna pode ser ouvida e a nossa frequência se torna clara e poderosa. E assim a gente chega ao ponto crucial, a transição de um ser reativo para um ser ativo. É deixar de ser um espelho passivo do mundo para se tornar a fonte consciente da própria experiência. É, no fim das contas, a retomada da nossa soberania. Isso que significa se tornar uma variável ativa, é parar de ser alguém que reage às circunstâncias e passar a ser uma presença que emite uma frequência estável, coerente. É entender de verdade que a vida não acontece para nós, mas sim a partir de nós, organizada pelo estado interno que a gente escolhe sustentar. E essa citação captura a essência de toda essa jornada de uma forma linda. Não se trata de se tornar uma pessoa melhor ou de adquirir algum poder novo. Trata-se de remover as camadas de ruído e de condicionamento para lembrar da potência e da soberania que sempre estiveram aí, na essência de quem se é. E para terminar, eu deixo essa reflexão. E se a busca por uma vida melhor, por felicidade, o propósito, estiver olhando na direção errada? E se a vida que tanto se procura não estiver lá fora para ser encontrada, mas aqui dentro, esperando para ser emitida?